Eu queria falar da palavra de Deus para nós nessa noite, algo que Deus tem tocado no meu coração, e nós vamos também fazer alguma menção em relação aos pais, mas eu queria que você, pai, prestasse atenção no recado que Deus tem para a sua vida. O tema que nós queremos trazer nessa noite é o que Deus quer de nós. Ele quer de nós algo muito especial. A palavra de Deus nos chama a atenção no livro de Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Verso 1 e 2 é um texto muito conhecido. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e permanecesse com ela aberta, né? Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Bem conhecido e bem simples. Você vai poder ter a oportunidade de ouvir o que Deus tem para a sua vida nessa noite através desse texto. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, na linguagem de hoje, todo mundo achou? Amém? Amém. Muito bem. Então, quem não achou, misericórdia. Tem alguma misericórdia por aí? Não, né? Todo mundo achou, né? Que bom. Então vamos lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, diz Paulo, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vamos mais uma vez orar, vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é viva e ela pode, de forma especial, tocar nos nossos corações, e nós cremos que ela há de tocar nessa noite nas nossas vidas. Por isso, Pai, fala a cada um de nós, para que nós possamos entender o Teu querer para o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria exatamente de levar você essa noite, a buscar entender o querer de Deus, o que Deus quer, de nós. Com certeza, ao entendermos o que Ele quer de nós, viveremos uma vida cristã mais autêntica e, consequentemente, teremos uma compreensão melhor dos propósitos dele para as nossas vidas. Porque, entendendo o querer dele, os propósitos dele se tornarão claros para o nosso viver diário. E nesse ponto eu queria parar, e eu queria exatamente, antes de tudo, fazer uma pausa sobre esse dia todo especial, o Dia dos Pais, Afinal de contas, hoje é um dia muito especial. O pai, eu costumo dizer que ele precisa viver sob a orientação, sobre a vontade de Deus, para poder então entender o querer dele. Pai, você que está presente aqui, você que veio aqui ainda há pouco, à frente, para poder nós orarmos por você, eu queria dizer que você precisa entender, e assim você terá êxito na liderança do seu lar. Muitos pais não têm êxito na liderança do lar, porque não se deixam ser envolvidos pelo querer de Deus. Eu queria dizer isso com toda a letra. Se você se deixar ser envolvido pelo querer de Deus na sua vida, pai, com certeza o seu lar será de fato liderado por você. Reflita nisso, coloque isso na sua vida como objetivo. Eu costumo dizer que só sabemos se a educação do filho deu certo quando nós vemos o reflexo ou aquilo sendo refletido na vida do nosso filho quando ele já está casado. Eu e a Josiane, graças a Deus, nós temos 2 filhos casados. Ainda hoje o meu filho mais novo, que tem 2 filhos, um é a Sara, e o outro é o Juan, que vai nascer agora, até o fim do mês, agora está nascendo o Juan. Então o Rony me ligou logo cedo, e o Rony me disse: pai, o que eu sou de filho foi o Senhor que me ensinou.
e o que eu sou de pai, eu estou passando para os meus filhos. Então, para mim, hoje eu vejo como resultado daquilo que nós plantamos no nosso lar, refletido na vida dos nossos filhos. Sabe, querido, você tem que educar o seu filho para o futuro. E com certeza, no dia que ele tiver o seu lar, ele tem que refletir aquilo que você passou. E se você não passou ainda algo especial, eu quero dizer que ainda há tempo, se você permitir que o querer de Deus seja real na sua vida. O que você tem feito tem que servir, precisa servir como exemplo. A responsabilidade não acaba quando o filho se casa. Muitos de nós queremos transferir a responsabilidade daquilo que é para os nossos filhos porque eles se casaram, mas eu queria dizer que a responsabilidade continua, e por muitos e muitos anos. Mas vamos voltar para a palavra de Deus, para o texto que nós estamos refletindo, vamos continuar para entender o que Deus quer de nós. É em nosso dia a dia, queridos, que procuramos acertar. Eu, pelo menos, procuro acertar. Eu procuro compreender, e direcionar os meus passos, da maneira mais positiva possível, e principalmente para com as pessoas que estão ao meu redor, não somente no meu lar, mas para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu penso que sempre temos que ter como objetivo isso. Eu sou assim, eu procuro fazer o melhor para mim e para os que estão ao meu redor. E é nessa busca de fazer aquilo que é o melhor para mim e para os que estão ao meu redor, eu procuro fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Qual é a vontade de Deus para comigo, para com você? Paulo, nesse texto que nós lemos, ele traz um sentido muito interessante. Nós vamos voltar a reler o texto. Você está com sua Bíblia aberta, não fechou não, Veja bem, Paulo diz assim: portanto, meus queridos irmãos, por causa da grande misericórdia divina, Paulo está como que suplicando ao povo de Deus daquela época, e ele diz: peço, suplico, que vocês ofereçam completamente a Deus, se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem fazer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Queridos, aqui nós vemos algo muito especial. A primeira colocação de Paulo nesse texto é algo bem envolvente e emocionante. Ele deixa bem claro a necessidade de entrega total. Olha o que ele diz: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. A profundidade dessa dedicação solicitada aqui por Paulo vai muito além do pensamento humano. Olha o que Paulo diz. Ele pede uma oferta total de vida. Ele pede para que você oferte a sua vida, o seu viver. Você já pensou nisso? Eu vou oferecer a minha vida. O que é isso, pastor? A minha vida é para o meu viver do dia a dia. Não, Paulo está pedindo que você ofereça a Deus. Paulo coloca de forma bem clara que é um sacrifício vivo, ou seja, é no seu viver diário. No mundo em que vivemos, quase todos buscam o individualismo. Normalmente nós estamos buscando aquilo que é nosso, Os nossos pensamentos são unilaterais. Por isso nós vivemos uma vida completamente distante daquilo que Paulo está pedindo, porque nós procuramos tão somente viver para nós.
Mas Paulo pede que você dedique-se por completo a Deus, até porque quando se olha para o contexto disso que Paulo está nos dizendo, nós podemos até pensar na questão da religiosidade como um todo, e aí então quando a gente pensa na religiosidade, já nos vem logo um mal-estar, porque a religião, de um modo geral hoje, ela não nos passa muita segurança. Aliás, ela não nos passa muita credibilidade. As pessoas hoje têm cisma quando se fala em igreja, quando se fala em estar com Deus, quando se fala em buscar a Deus. Infelizmente, não se pode confiar hoje em tudo que se diz que é religião ou igreja. É verdade? Por isso é que a compreensão daquilo que Paulo nos fala é algo muito importante, porque ele pede que nós nos voltemos para Deus. Ele não pede que nós nos voltemos para a religião. Peço que você ofereça-se como sacrifício a Deus. A Deus. Mas olhando para Cristo, que é o exemplo que Deus nos deu, o seu Filho Jesus, olhando para Jesus Cristo como exemplo, por sinal, nós temos que ter Ele como exemplo. Assim como Ele entregou a sua vida, Paulo agora pede que você entregue a sua vida. Paulo diz: eu quero que você entregue a sua vida por completo. Jesus entregou a sua vida por completo. Essa dedicação deve ser verdadeira. Olha o que é que Paulo diz na continuidade do texto. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ou seja, colocar o seu viver na direção de Deus em benefício do outro. Jesus deixou isso bem claro. Não sei se você lembra daquele outro texto que Jesus diz assim, né? Ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente, né? Esse ele diz que é o maior de todos os mandamentos. Aí ele diz, e o segundo mais importante, ele diz assim, é parecido com o primeiro: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Por isso Paulo apela dessa maneira a sermos parecidos com Jesus, e é isso que ele espera de nós. Ou seja, Paulo vai mais a fundo, ele diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. E aí então, quando Paulo coloca aqui, ele não está se referindo à questão das pessoas fora da igreja, porque nós também fazemos parte desse mundo. Mas ele está chamando a atenção para nós não podermos viver uma vida distante do que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E só acontecerá isso se de fato nós colocarmos o nosso viver na dependência e na direção de Deus. Ou seja, a sua colocação pode soar estranha, mas você pode pensar exatamente dessa forma: como o mundo me vê? Ele me vê diferente? Como alguém que de fato vive na dependência de Deus? Ou será que ele me vê como as pessoas vivem muitas vezes no contexto de vida nosso social que nós vivemos no dia a dia, trabalho, escola, né? Tantas coisas que a gente vive sem se lembrar e sem pensar em Deus? Como é que as pessoas têm me visto? Você pode pensar pelo lado religioso, como cristão: eu tenho que ser diferente. Será que eu tenho que ser diferente, pastor? Calma, querido. O viver do mundo tem que ter Jesus como a chave de interpretação de vida. Ou seja, afinal de contas, ele é a base para as nossas vidas. Para sermos e vivermos de acordo com o que Deus quer, ou seja, vivermos o verdadeiro Evangelho, Jesus tem que ser a interpretação correta no nosso viver diário. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e não estamos colocando Jesus como um intérprete. Ou seja, é por Jesus que nós temos que ler aquilo que nós temos aprendido na palavra. É por Jesus que eu preciso colocar, é Jesus digo que eu preciso colocar como exemplo para que o meu passo seguinte seja de acordo com aquilo que Deus quer.
O mundo, no tempo de Jesus, não era diferente do tempo nosso. Nós muitas vezes achamos que aquele tempo era um, o tempo de hoje é outro. Não, Jesus viveu no mundo e ele viveu, teve desejos, ele teve fome, ele teve frio. Jesus sentiu as tentações, inclusive tem até um texto da palavra de Deus que mostra a tentação de Jesus, mas ele venceu olhando para cada um do contexto de vida humano que estava ao seu redor, olhando com amor. Esse é o grande segredo. Jesus viveu aquilo que era a vontade de Deus, ou seja, Jesus viveu bem aquilo que Deus queria. Ele entendia o propósito de Deus para a sua vida, amor. E aí eu pergunto, como que ele conseguiu isso? A continuidade do que Paulo nos mostra, né? Ele pede a aplicação e nos dá a solução igual a nós fazemos como Jesus fez. Ele disse, mas deixe que Deus, diz Paulo, os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Sabe, querido, Jesus permitiu-se ser moldado e mudado pelaquilo que Deus queria. Inclusive, ele deixou o seu lar de glória, ele deixou a sua vida com Deus. Ele não teve vontade senão de fazer a vontade de Deus, e ele se transformou em homem para viver uma vida completamente parecida com a nossa, dia a dia, para que pelo amor de Deus ele pudesse transformar vidas. O mundo que viu Jesus e o viu e viveu com ele igual a nós, foi envolvido por Jesus por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas ele foi revelado em Cristo Jesus, queridos, porque ele se deixou ser moldado e mudado. A sua mente refletia aquilo que era a vontade de Deus, o desejo de Deus. E aí então, pelo amor de Deus, a sua vida se refletiu na vida das pessoas que estavam ao seu redor. E aí eu pergunto, a mente de Jesus estava cheia de Deus, e a sua mente está cheia de quê? Pai. Você que é pai, você que quer algo diferente no seu lar, você quer que de fato seus filhos sejam pessoas boas, íntegras, e que sigam o caminho correto. Do que está cheio a sua mente? Como você tem vivido no seu viver diário? O amor é de fato a sua real atitude diária? A cada atitude sua é refletido o amor de Deus? Sabe, queridos, a sua mente está cheia do amor de Deus? Querido, permita que, como Paulo diz, Deus o transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Vou repetir, permita que Deus o transforme por uma completa mudança da sua mente, para que você possa então, conforme diz Paulo na continuidade do texto, você conheça a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Jesus se permitiu a isso, de tal maneira que no último suspiro da sua vida, Jesus estava lá no madeiro pendurado, e no último suspiro da sua vida, ele disse uma frase que todos nós conhecemos bem: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O amor de Deus mudou e transformou a vida de Jesus para ele vir a esse mundo como homem e viver uma vida igual a você, igual a mim, mas sendo transformado e levado pelo amor de Deus. Trouxe a cada um de nós aquilo que era o conhecimento de Deus. Jesus nos trouxe o conhecimento de Deus. Nós somos hoje pessoas que podemos conhecer a Deus,
E esse conhecimento nos traz aquilo que é bom, perfeito e agradável. Isso fez com que Jesus vencesse as lutas desse mundo. Sabe, filho, deixar-se moldar por Deus, faz com que nós possamos ser transformados. O nosso pensamento, que muitas vezes é egocêntrico, se nós permitirmos que Deus transforme, Ele mudará. A nossa ação, que muitas vezes é individual e não coletiva, se nós permitirmos que Deus nos transforme, nós mudaremos, para que nós possamos vir a experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas precisa que haja transformação. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você passou o dia dos pais hoje, você filho. Eu não sei se você passou na compreensão daquilo que é o amor de Deus, ao ponto de ter não somente dito: pai, parabéns pelo seu dia, mas de fato você ter demonstrado na sua ação, no seu agir, verdadeiramente amor para com o seu pai. Eu não sei como é que você, pai, se levantou no dia de hoje sabendo dos seus filhos, do dia a dia deles, das situações e circunstâncias que eles possam estar vivendo, talvez não muitas boas circunstâncias de vida. Mas eu não sei se você fez aquilo que era o de melhor, buscar a Deus no dia de hoje e pedir a Ele de fato aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável para o seu viver, para que você possa transmitir para o seu filho. Sabe, queridos, isso só pode ocorrer e é necessário para cada um de nós sermos iguais a Jesus. Nós precisamos ser iguais a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem de fato colocado o seu viver por essa transformação do amor de Deus que, se você o ama, o fará na sua vida, ao ponto de você levar esse amor, ser refletido pela sua vida ao próximo, primeiro aos seus filhos, depois à sua esposa. Não sei como é que você tem tratado a sua esposa. Sabe, tem muitos lares que andam com muita dificuldade, porque não existe o verdadeiro amor, e por conta disso, Deus não impera nesse lar, e aí então existem dificuldades. Sabe, queridos, o que Deus quer de nós é algo especial. Deus quer de você algo especial. Mas para que esse algo especial aconteça na sua vida, querido, você precisa primeiro conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, você vai provar aquilo que é bom. Muitas vezes uma das coisas que mais nos empolga no nosso viver diário é o alimento, a comida, né? É tão bom comer, né? Qual é a melhor comida que você tem comido e você sempre procura comer? Muitas vezes o nosso viver diário nos pensa pelaquilo que é perfeito. Perfeito para você é o que? Talvez a imagem de uma mulher bonita, de um homem bonito, é perfeito? E o que é agradável para você? Agradável é você ter uma boa casa, um carro, um bom emprego. Sabe, querido, aquilo que é bom, perfeito e agradável só vem pelo conhecimento de Deus. E esse bom, esse perfeito e agradável transforma as nossas vidas. E nós podemos ser pessoas muito melhores, não só para o nosso viver, que isso é uma consequência natural, mas principalmente para nós transformarmos vida. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos agentes transformadores de vida. Deus quer agir através da sua vida, querido, querida. Deus quer de fato trabalhar através de cada um de nós, para que nós possamos levar o amor dele a toda a comunidade.
Ele quer isso de você, Ele quer de cada um de nós. Que você possa entender hoje. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento. Eu queria que você estivesse colocando a sua vida, coração, baixe sua cabeça. Onde você está agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus. Coloque a sua vida verdadeiramente diante de Deus nesse momento. Coloque a sua vida de forma especial diante dele, para que ele possa de fato estar trabalhando na sua vida. Peça a ele que de fato ele faça o que é bom e perfeito na sua vida, para transformar o seu viver em algo agradável, para que assim você possa contagiar as pessoas que estão ao seu redor, transformando vidas. Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor Deus, mais uma vez, certos, Pai, de que tu tens o melhor para nós, e que, Pai, tu queres agir através das nossas vidas nesse mundo que é difícil, um mundo, Pai, tão tenebroso, um mundo, Pai, tão distante do teu propósito. Por isso, Pai, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos nesse momento. Queremos, Pai, de coração agora, Pai, estar dedicando o nosso viver a Ti, Senhor. Por isso, Pai, transforma o que for necessário na minha vida em particular, para que eu possa assim estar agindo para com o Teu povo, para com as pessoas que estão ao meu redor, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, como Jesus o fez. Jesus fez a Tua vontade e entendeu, Pai, que a Tua vontade era de fato amar a Ti e amar as pessoas, Senhor. Que isso seja o meu viver, Senhor Deus. Da mesma maneira, Pai, eu te peço que Tu possa estar, Pai, agindo na vida de todos que estão aqui nessa noite. Que cada um, Pai, dos que estão aqui possam entender o Teu querer e possam assim, Pai, estar colocando na dependência tão somente de Ti, Senhor. E assim, Pai, o seu viver possa transformar, como nós temos colocado desde o início da nossa palavra, sermos agentes transformadores. O Teu querer é esse, Senhor. Por isso, Pai, nos faz agente transformador de vidas, para que assim nós possamos alcançar corações sábios, corações que de fato dediquem o seu viver verdadeiramente a Ti, e não vivamos como as pessoas deste mundo vivem, distante do Teu querer. Que nós possamos entender o que é bom, perfeito e agradável. Te pedimos, Pai, mais uma vez a bênção para a vida de todos os lares aqui presentes através dos seus pais. Que cada pai aqui seja exemplo para o seu lar e sejam, Pai, de fato, os seus lares agentes de transformação pela luz que vai brilhar de Cristo Jesus por meio do seu amor. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.